Quando você vai treinar, você também costuma ter dúvida se é melhor o treino em jejum ou um treino com alimentação logo antes da atividade física? Pois é, os pacientes em meu consultório sempre me perguntam e a minha resposta é: se você consegue ter uma boa adaptação ao treino em jejum, não há nenhum problema. Inclusive, tem estudos que defendem e demonstram que atletas podem ter alta performance treinando em jejum. Isso depende muito do poder de adaptação, do metabolismo, do treino, do quão condicionado é este atleta. Mas o que nós queremos focar aqui é alimentação logo antes do treino. E os pacientes sempre têm aquela dúvida: eu devo utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico? Primeiro a gente precisa conversar um pouco sobre índice glicêmico. O índice glicêmico está relacionado com quando a gente se alimenta com um carboidrato, com qual velocidade esse carboidrato é capaz de elevar a nossa glicemia, ou seja, o nosso açúcar, o nosso carboidrato na corrente sanguínea. Aqueles alimentos que elevam muito rapidamente a glicemia, ou seja, o açúcar na corrente sanguínea, nós dizemos que esses alimentos eles são de alto índice glicêmico. Já os alimentos carboidratos que eles demoram, são mais lentos para elevar a glicemia, o açúcar na corrente sanguínea, nós dizemos que são alimentos de baixo índice glicêmico. Mas antes de prosseguir e responder qual o melhor, eu preciso trazer para vocês aqui algumas informações. Quando a gente está lá fazendo atividade física, principalmente aquela atividade física de alta resistência, aquela atividade física de alta performance, nós já temos naturalmente uma produção elevada de cortisol, o que por si só já eleva a nossa glicemia, já eleva o açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, o que é que esse estudo que eu vou apresentar para vocês, ele traz quando defende que o melhor é utilizar alimentos que não sejam de alto índice glicêmico logo antes do treino. E por quê? Quando você utiliza lá um alimento de alto índice glicêmico, você vai elevar muito o açúcar na sua corrente sanguínea. Associado a isso, você entra em um treino de alta intensidade que vai produzir grande quantidade de cortisol, que também vai já naturalmente elevar muito a sua glicemia, ou seja, age lá no fígado, aumentando muito a quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea. E a consequência disso é uma grande quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea vai levar a uma descarga natural de insulina, ou seja, um pico de insulina. E o pico de insulina não é benéfico para a performance dos atletas, porque a insulina é um hormônio pró-inflamatório, ou seja, você vai ter um alto índice inflamatório, o que vai ser muito ruim na performance deste atleta. Portanto, esse estudo ele é muito claro quando ele traz para a gente que alimentos de alto índice glicêmicos devem ser evitados ali no momento logo antes do treino, porque somado essa glicemia com a glicemia natural que você já iria produzir, você vai fazer pico de insulina e o pico de insulina será maléfico para a sua atividade física, será maléfico para a sua performance. Então, ou você vai treinar em jejum, ou você, momentos antes do treino, deve optar por carboidratos de baixo índice glicêmico.